Hello, leaders! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder da Scale. E hoje a gente vai falar sobre um tema e com um convidado que sabe tudo do tema, que está vivendo esse tema, literalmente, neste momento, na pele, que é sobre transição de uma gigante para uma scale-up. Hoje a gente está aqui com o Mário Cai, que é ex-Quinto Andar e agora na Shape Digital. Mário, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fabiano, pelo convite, agradeço também pelo Rudá, que me convidou. Satisfação enorme estar aqui nesse podcast e uma honra também ser o primeiro convidado, né, dessa série. É isso, Mário. Mário. Espero poder corresponder expectativas. Legal. A gente estava aí há um tempo se falando, né? Já trabalhou juntos, pelo menos como parceiros ali no Quinto Andar. Legal poder dar esse passo aí, fazer um novo projeto em conjunto. Então, eu que agradeço. Uma honra ter você aqui. Ruda, antes de você começar a perguntar aí tudo que todo mundo quer saber, o Mário é famoso, mas deixa eu apresentá-lo, né? Então, ele é executivo com mais de 25 anos de experiência liderando o time Stack, formado em TI na FATEC, especialização em ADM na FGV, MBA executivo no INSPER e empreendedorismo na Stanford GSB, com passagens pelo Itaú e Quinto Andar. Hoje atua como CTO na Shape Digital, startup focada em IA para o setor de óleo e gás. Tem mais um currículo aqui gigante, pessoal, mas para a gente resumir e poder começar, é isso. Legal, boa. Então vamos começar, né? Mário, o Fabiano contou a história aí e acho que a curiosidade já veio desse lugar. É o nosso nome do episódio. Você migrou ali do Itaú, a gigante da nossa história aqui, para o Quinto Andar, já bem diferente, apesar de estar num estágio de scale-up tardia ali, já bem estruturado, né? Ajudou a colocar as coisas no lugar ali, que foi quando a gente começou a trabalhar junto, inclusive. E agora para a Shape, que está num lugar indo de tração para escala. Então, você gostou da coisa em primeiro lugar, né? Mas conta pra gente, como é que foi as decisões dessa transição? Acho que em primeiro lugar, né? Tem uma deliberação sozinho, tem uma deliberação, família, oportunidade, e o sentimento depois lá dentro. O que mudou? Como é que aconteceu? Quais foram as principais diferenças ali que você viu e sentiu nessa trajetória? Bacana, boa. Então, eu comecei minha trajetória no Itaú, né? Eu brinco com as pessoas, fiquei só 20 anos lá, né? Um pouquinho só, né? Um pouquinho, uma vida. Uma vida. Assim, mas eu sou extremamente grato, né, pelo Itaú, né? O Itaú é uma grande escola, uma empresa muito grande, com uma escala gigante, né? E, de fato, eu construí, né, toda a minha trajetória, basicamente, boa parte da minha trajetória profissional lá. Eu comecei como desenvolvedor, né, lá no Itaú, antes de entrar na faculdade, né? Então, eu fiz colégio técnico e entrei como desenvolvedor júnior no Itaú. Com pouco tempo desenvolvendo, né, código, eu já comecei a assumir liderança de equipes, né? Então, se for ver assim, eu acho que tenho mais de 20 anos de experiência liderando times de tecnologia, né? Animal. Então, assim, durante 20 anos eu fui encontrando as minhas respostas, né, de crescimento, de desafio, de propósito, e fui encontrando essas respostas, né, ao longo desses 20 anos. Eu fui crescendo, fui assumindo mais desafios. Mas, enfim, né, é lógico que a empresa muda com o tempo, você muda com o tempo também, certo? Vão acontecendo coisas na sua vida que você vai mudando de valores também, né? É isso aí. Assim, os valores base, eles continuam os mesmos, né? Então, né? Mas, assim, as prioridades, elas vão mudando também, né? Então, a decisão de sair do Itaú foi muito mais uma decisão profissional / pessoal, certo? Então, eu estava num momento de carreira no Itaú que eu já estava como gerente de times de engenharia de software, né? Estava responsável pela parte de atendimento e atendimento digital lá no Itaú. Era um desafio bem relevante e eu sempre tive essa ambição, né, de crescer, né, ambição saudável, né, de continuar crescendo, acho que todo mundo tem, né? E no banco eu não estava encontrando mais essas respostas, entendeu? Então, acho que estava conflitando um pouco do meu jeito, um pouco do que eu valorizo, né? E cada decisão é pessoal, né? Não tem certo e errado. Acho que tem aquelas decisões que funcionam para você, né? Então, eu cheguei num momento que eu não estava mais encontrando as respostas que eu queria, né, dentro do Itaú, porque o Itaú mudou também, certo? E aí eu criei coragem, né, depois de 20 anos, né?
a procurar outras empresas para trabalhar, né? E aí, nesse processo, a minha reflexão foi, cara, eu quero trabalhar numa empresa mais moderna, né? Uma empresa mais product, mais tech mesmo. Eu não quero trabalhar numa empresa muito grande, eu quero ter uma experiência de trabalhar numa empresa menor, certo? E que eu também pudesse levar o meu conhecimento, né, de uma empresa grande, estruturada como Itaú, né, para ajudar essa outra empresa a crescer também, né, ganhar escala, né, e por aí vai. Então, enfim, selecionei algumas empresas e participei de alguns processos. E aí eu acabei passando no quinto andar e eu optei... E eu tinha passado também outro processo numa outra empresa, mas eu acabei indo para lá porque eu vi que é uma empresa muito... os founders, né? Desde que você começa a pesquisar, né, sobre a empresa, né, sobre as pessoas que trabalham lá e também como é que foi a interação com as pessoas, né, durante o processo. Eu falei, cara, o time é muito bom, o negócio é legal, né, e tem um potencial de escala gigante, né, certo? Uhum. E aí eu optei indo para lá e foi uma transição, todo mundo pergunta, cara, como é que foi essa transição, né? 20 anos de empresa, né, você vai mudar assim do nada, né? E aí eu falo para a galera que foi uma transição mais suave do que até eu mesmo esperava, né? Legal. E foi porque eu, felizmente, acabei encontrando as respostas que eu queria, de trabalhar num lugar. Então, assim, que acabou funcionando para mim lá? Então, Quinto Andar tem uma cultura de colaboração, tem uma cultura de geração de impacto, uma cultura de propósito, certo? Então, as pessoas, de uma forma geral, no Quinto Andar, estão trabalhando para um objetivo comum, certo? E essa é uma coisa que eu gosto, assim, né? De trabalhar em conjunto, em time, e se olhar um propósito, se identificar com o propósito, gerar impacto. Né? Então, as pessoas lá crescem por impacto mesmo, né? Então, se discute muito o impacto, né? Cara, qual que é o impacto da pessoa, o que essa pessoa está fazendo, tudo. Então, foi uma transição muito tranquila, assim, para mim, né? E foi uma grande escola também, né? Apesar de ter ficado menos tempo, eu fiquei 4 anos lá 3 anos e meio, 4 anos no Quinto Andar, foi uma grande escola, né? Porque apesar de não ser uma empresa tão grande quanto Itaú, já era um unicórnio quando eu entrei em 2020 lá, né? E eu entrei para liderar times de engenharia também. Já tinha 8 anos de existência o Quinto Andar, né? Então, já tinha 5 bi de valuation já. Né? Então, eu entrei logo depois teve o último investimento, aporte, foi acho que $400 milhões, assim, foi uma paulada, assim, né? Uhum. E aí o valuation foi de 1 para 5 bilhões. Né? Então, empresa bem já, né? Pensando no mercado aqui, bem grande já, né? Para startup, né? E estava num desafio de scale-up mesmo, assim, já um crescimento exponencial mais acentuado. E aí o desafio lá foi realmente ajudar o Quinto Andar a escalar de uma forma sustentável, né? Com governança, sem tirar também o dinamismo de startup, né? Então, veio muita gente de Big Tech também para o Quinto Andar, o próprio CTO, né, que era meu chefe. Ele veio do Google, a CPO também, né, chefe de produto veio do Google. Então, trouxeram muito ways of working mesmo, né? Processos, frameworks, né? Playbooks e formas de trabalho do Google para dentro do Quinto Andar, lógico, adaptando a realidade lá da empresa. Mas foi um aprendizado gigante, assim, cara. Aprendi demais, assim, né? De como escalar uma... A gente pode explorar depois, né, nas outras perguntas, né? Mas, enfim, né, foi um baita do aprendizado. E a minha última transição foi para Shape Digital, né? E aí o que motivou essa transição foi, de novo, né? A empresa muda, você acaba mudando também. E eu tive um episódio particular, muito delicado, né? Que me fez voltar para priorizar minha vida pessoal, certo? E eu não estava mais ainda no trabalho e eu fiz um acordo com o Quinto Andar de me desligar da empresa para ficar focado nas questões pessoais, isso em setembro do ano passado, né? Aí tirei como se fosse um sabático de 3 meses, né, para ficar focado na família. E aí, assim, eu não estava procurando nada, mas o Headhunter me achou, né? Foi meio que acaso, assim, sabe? Legal. E aí... Bons acasos. E aí, falou, tô com um processo aqui numa startup, setor de óleo e gás e tudo. Cara, eu não conheço nada do setor, né?
mas estão procurando uma pessoa que tem experiência em empresas grandes, em startup, para ajudar no crescimento. Falei, cara, beleza, vou participar. Fui despretensioso no processo, né? Mas acabou dando certo, né? Então, gostei muito do desafio, do setor, das pessoas, da empresa, né? Do desafio, do potencial, do que precisava fazer também lá. Porque tem isso também, né? Você precisa se identificar com várias coisas também para você aceitar um desafio, né? Não é só pelo dinheiro, né? Não é só pela... Se fosse pelo dinheiro, não é uma decisão certa, certo? Então, a gente tem que ter um equilíbrio de várias coisas para tomar esse tipo de decisão, né? Então, eu gosto, assim, de entender a cultura, de entender como é que as pessoas trabalham, né? Qual que é o desafio. Se eu sirvo para a empresa também, né? Não adianta você querer forçar a barra, né? Você tem que entender se você se encaixa também no desafio, certo? E aí, cara, gostei bastante de tudo. Acabei aceitando o desafio de ir para lá. Comecei em janeiro deste ano. E aí, e aí uma curiosidade também, né? Quando o Headhunter me falou que era para uma posição de CTO, o primeiro pensamento foi, cara, acho que eu não estou preparado ainda para CTO, né? Porque minha trajetória toda foi em engenharia de software, né? Uhum. Eu nunca fiz gestão de times que não tinha feito, na verdade, gestão de times que não era de engenharia de software, né? Então, para assumir, né, cybersecurity, infrastructure, né? A parte de dados, de IA, falei, cara, né? Mas eu fui e aí, cara, tá dando super certo, gostando bastante do desafio, né? Então, hoje eu estou liderando todo o time de tecnologia da Shape Digital, né? Como o Fabiano falou, é uma startup focada em IA para o setor de óleo e gás. E eu estou responsável lá por toda a estratégia de tecnologia, liderando todos os times de tecnologia. E muito com um desafio... porque aí eu acabei descobrindo isso também, né? Que a minha bagagem e os meus aprendizados me trouxeram essa habilidade de organizar as coisas. Por exemplo, onde tem caos, eu consigo trazer organização, consigo trazer cultura, organização, método, framework, né? Ways of working, para a empresa, né? E para os times crescerem de uma forma mais organizada e mais sustentável. E é exatamente esse o momento que a gente está lá na empresa, né? Cara, assim, eu tenho que dar um passo atrás aí, voltar, né? Falar da tua chegada no quinto andar, porque eu acho que isso deve ter 1000 respostas, mas eu vou fazer a pergunta para você tentar escolher uma, né? Qual que foi? Eu ia falar do momento mais decisivo, mas eu acho que eu vou mudar essa pergunta, né? Do choque. Acho que o choque positivo ou negativo, o principal que você teve, porque acho que esse é o desafio, né? Independente se a empresa está escalando ou não, você sempre vai ter que se tropicalizar, né? Ao momento ou à cultura e etc. Toda empresa tem a sua. E eu imagino você saindo de algo super estruturado, né? Porra, um grande banco, e indo para algo que devia no momento estar mudando o tempo todo. Que foi a primeira coisa que você chegou e falou, putz, cara, isso aqui talvez eu vou ter que mudar a minha maneira de atuar. Sim. Rolou isso? Como é que foi? Cara, rolou com algumas coisas, sim, né? Cara, a primeira coisa que me veio à cabeça de quando eu cheguei falta de processos, assim, né? Eu cheguei, porque assim, numa empresa grande é tudo organizadinho, você sabe com quem você tem que falar, você sabe como os processos funcionam, né? Uhum. E aí quando eu cheguei lá, cara, não tinha processos definidos, né? Então, era meio que ad hoc as coisas, né? Então, vai resolver um contrato, fala com X pessoa, depois fala com aquela outra pessoa, entendeu? Tipo, meio que na tentativa e erro, assim, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu senti, a grande diferença, né? Mas, cara, lógico que tiveram coisas muito positivas também que eu senti de diferença, né? Então, uma outra coisa que veio na minha cabeça, assim, mais top of mind, foi em relação à cultura mesmo de trabalho, né? Numa empresa grande, né, você tem, enfim, né, tá uma empresa secular quase já, né? Então, tem toda uma questão de hierarquia, de processos e tudo, né? E lá no quinto andar era um negócio mais com menos hierarquia, menos crachá na mesa, certo?
e uma discussão mais saudável, uma abertura. Eu gosto muito de falar de segurança psicológica, né? Porque eu acredito que os times têm que ter segurança psicológica para trabalharem melhor, né? Para poder falar de problema, para poder falar de erros, né? Perfeito. E eu percebi que isso no quinto andar também funcionava muito melhor, assim, também, sabe? De não ter aquela super preocupação, né? De ficar pisando em ovos, né? De falar sobre problemas. Então, lá a gente debatia de forma bastante aberta sobre problemas que deu de errado. E muito foco no aprendizado mesmo, assim, né? Era, de verdade, essa é uma coisa que eu via que era genuína, assim, né? Da gente focar nos aprendizados quando as coisas não davam certo, né? Naquela tentativa de não deixar aquilo acontecer novamente, né? Mas e também outra grande diferença, né? Lógico, é com relação à disponibilidade de grana, né? Então você está numa empresa grande, né? Que dá bilhões de lucro anual. É lógico que tem muitas preocupações de eficiência, né? Enfim, né? Claro. Toda empresa tem sua agenda de eficiência, mas é outra proporção, né? Então, você vai para uma outra empresa que não tem aquela fartura, né? De capital, né? De grana e tudo. Você tem que tomar decisões... Baseado nisso também. Baseado nisso também, né? Então eu vi assim que as decisões para onde colocar os investimentos também muito mais cuidadosa, muito mais com frugalidade também, né? O recurso é finito, né? Então a gente tem que fazer um bom uso disso, um melhor uso disso também, né? Uhum. Então acho que são essas assim que me vem mais top of mind, assim. Né? Legal. Animal. Aspectos um pouco mais técnicos, né? Analíticos ali de o que muda na coisa. Mas aproveitando para dar luz em um tema que nem sempre a gente consegue, mas a gente fala bastante. Você tocou na transição ali. Me parece que você tem muita clareza disso sempre que vai fazer essa transição, que é do alinhamento interno antes de se colocar ali na tentativa de um alinhamento com a empresa, com as pessoas. De outro lado, tem muitos líderes, né? Muitas lideranças que vivem esse desalinhamento. E por algum momento você deve ter estado ali, né? Tô sentindo, começa a nascer uma sementinha de... não está encaixando tão bem aqui, muda um pouco ali, até chegar no, preciso de uma mudança, porque isso aqui não está mais tão bem alinhado, tão bem encaixado com quem eu sou. Nessa trajetória, e para si colocou um pouco, mas líderes em volta ali, times mesmo, pessoas do time, né? Você falou, dentro do quinto andar a gente tinha abertura para conversar sobre erros, aprendizados, a gente estava buscando isso. Essa parte, alinhamento. Mário, eu sou parte do seu time, cara, eu estou buscando crescimento. Deve ser um mais óbvio ali, né? Tanto dentro do quinto andar, quanto dentro de uma shape, apesar de todo mundo ter, são momentos diferentes de quem está buscando isso em empresas diferentes. Mas... esses desalinhamentos daquilo que você já viu, e até para tomar as suas próprias decisões, né? Qual que é o peso que você dá para isso? Como é que você vê esse impacto, essa importância no dia a dia? Que é um aspecto desconsiderado no playbook de produtividade, no playbook de liderança, gestão. A gente não fala de... mas quem que é para essa tarefa aqui, quem que é o Mário? Será que encaixa com o que ele quer fazer, o que dá... gana ali, né? Sim. Tesão de estar ali. Daquilo que você já viu funcionar e não funcionar, conta pra gente. Talvez com exemplos ou não, mas... Sim, boa. Cara, assim, pra mim, eu diria que é essencial ter esse alinhamento, né? Entre os meus valores e o que eu sou, e a cultura e os valores da empresa, entendeu? Quando essa coisa não está muito alinhada, eu me desmotivo, de verdade, entendeu? Uhum. Assim, cada um é cada um, né? Então, para mim, pega demais, entendeu? E eu tive esses momentos mesmo, né? De desalinhamento, porque, de novo, né, que eu falei, você vai mudando também e a empresa vai mudando, né?
talvez a empresa até mude mais do que nós mesmos. A gente não muda tanto assim também, certo? Talvez mude prioridades. Né? Acho que prioridades, assim, mas aqueles Sim. valores base, assim, Sim. eu acho que eles tendem a ficar mais estáveis, né? Então, para mim pega demais, né, essa questão do alinhamento de valores com a empresa, porque pega na minha motivação, né? E o que eu costumo falar também é que eu também não sou romântico e utópico. Eu falar, cara, eu tenho que amar o que eu faço, assim, amar de paixão, assim, né? Cara, eu acho que você tem que gostar do que você faz, entendeu? Amar, você vai amar sua família, cara. É isso, entendeu? O amor tá dentro de casa, tá com a família, tá com os filhos, com a mãe, né? Acho que o trabalho você tem que gostar, você tem que sentir prazer, né? O tesão, né? De trabalhar, tudo, né? E quando eu não tenho esse elemento, eu perco o tesão, entendeu? E é assim, né? E é lógico que você tem que avaliar, porque, por exemplo, mudar de emprego não é uma decisão fácil, né? É isso aí. Ainda mais quando você tem filhos, você tem uma casa para sustentar, né? Você pega um monte de variáveis nessa equação. Né? Então, é lógico assim que existe uma certa elasticidade, né? No que você pode se adaptar, certo? Boa. E aí você tem que procurar, acho que vai de cada um, certo? Do quanto que você está disposto a mudar para se manter naquele lugar e se manter motivado, né? E o quanto que tem coisas que não, simplesmente você não vai querer topar, entendeu? É um pouco do que eu vivi lá na minha primeira mudança, entendeu? Sim. Que eu vi algumas coisas que eu teria que avançar, né, para mudar, que eu não quis topar, entendeu? Para mim, certo? E, de novo, né, cada um é cada um, né? Tem gente que se adapta, tem gente que... Cara, acho que tem perfil para todo tipo de empresa, entendeu? Né? E vai estar lá bem, motivado, entendeu? Eu acho que o essencial é você buscar realmente, na minha visão, né, esse alinhamento para você ser mais produtivo. Você fica mais feliz, você fica mais motivado, as coisas fluem mais naturalmente. Né? Então, eu penso que quando não tem esse alinhamento, cara, você vai estar frustrado, você vai estar triste, né? Você vai estar, enfim, cabisbaixo, com pouca energia, né? E aí as pequenas coisas que vão acontecendo, você vai transformando em coisas maiores, né? Então, por outro lado, quando você está mais alinhado, você encara com pensamento mais de crescimento, né? Certo? Então, de aprendizado, de seguir em frente, sim, né? De não ficar se importando muito com picuinhas, né? Você está com aquele mindset de crescimento mesmo, né? Então, fundamental. Aproveitando a brecha, desculpa, sim, se você ia perguntar, roubei a... Mas você deixou ali algumas coisas que eu ia precisar mudar para continuar crescendo ali. E fica à vontade, falar, não quero falar sobre isso, não quero lembrar. Mas esse é o tipo de discussão que quem está assistindo aqui, inclusive, né, acompanhando, vai encontrar riqueza, vai se ver ali, né? Putz, estou vivendo isso também. Esse tipo de decisão. Assim como essas picuinhas, putz, não quero entrar por aqui e tal. O que você viveu? Não necessariamente com muita especificidade, mas que tipo de conflito interno ou externo era esse? Legal. Eu percebi que o Rudá tá querendo cutucar. Tá, né? tá. Mas acho que é justo, válido. Eu concordo, cara. Acho que a gente tem que entrar nessas discussões mais que eu acho que tá riqueza. É pouco falado, coisa, né? Pouco falado, exato, a gente, exato. Todo mundo vive, todo mundo pensa, sente, às vezes a gente não consegue dividir com quem tá do lado, bacana. Com a família, com ninguém. Sim, cara, acho que nesse episódio, né, nessa empresa grande, na primeira empresa que eu trabalhei, e eu queria deixar super claro, assim, que tem mais a ver comigo e menos a ver com a empresa, cara. A empresa, cara, tá gerando bilhões de lucro até hoje, enfim. Tem a ver comigo, na verdade, né? Então, o que pegou para mim, sendo bem sincero, foi a parte de política mesmo, assim, né? Empresa grande e tendo a pensar, não sei se todas são, não tive muita experiência também, né? Que empresa grande tende a ter um peso grande, essa parte de política, né? Até uma política questionável, assim, às vezes, entendeu?
E aí, assim, para cargos que... na minha visão, na minha leitura, de novo, né? Minha leitura sobre a situação, que pode estar errada também, enfim. Mas a forma como eu li é que quanto mais sênior você vai subindo nessas empresas, o peso disso torna-se muito maior do que necessariamente se gerar impacto. E aí que pega para mim, porque eu gosto de gerar impacto, eu gosto de gerar resultado, entendeu? Eu gosto de trabalhar com um time e falar, cara, olha a coisa legal que a gente está fazendo aqui, e menos de ficar, né, naquele bastidor de política e tudo, né, que é necessário, entendo, né, lógico, acho que toda empresa, na verdade, tem um nível de política, né, não existe empresa sem política, na verdade, é uma arte de criar alianças, de negociação e tudo, né, que às vezes muitas vezes as pessoas usam a palavra política sempre de forma pejorativa, mas não, né, política é a arte da negociação, né, então é necessário em toda empresa, né, então, só que tem níveis, né. E aí o que eu vi estava num nível que eu não ia acho que teria que pagar um pedágio para chegar lá, certo? E depois, para se manter, acho que seria um custo muito alto emocional para mim, psicológico, entendeu? Tá. Certo? Inclusive, quando eu converso com executivos, né, também, né, que estão lá, eu falo assim, cara, realmente tem um preço psicológico muito grande, assim, você se manter na posição, tudo, né? Eu não topei, assim, ter esse peso psicológico. Eu sentia de verdade também isso, sabe? Esse peso psicológico, mesmo no meu nível que não era tão super sênior lá, em algumas situações eu sentia isso. E eu falei, cara, daqui pra frente é muito mais, assim, então eu não vou topar, entendeu? Sim, É isso. sim. Boa. Pô, você me lembrou de uma frase boa, assim, né? Uma citação, né? Que nunca é alto o preço que a gente paga para pertencer a si mesmo. Né? Então, é meio que essa decisão quase que diária, principalmente quando a gente está em situações que envolvem grana, ascensão, status. Então, imagina um pouco do que você passou. Acho que a gente teve aqui em grandes empresas, a gente sabe que isso acaba sendo um desafio comum, porque vai começando a entrar em coisas que vão além de você e aí você tem que fazer escolhas, né? Porque tem a vida e os valores que você carrega, etc. E como que está sendo aquela rotina, né? Acho que quando você falou de alinhamento é muito nisso. A nossa rotina vai sendo levada, né? Por um caminho que você fala, pô, mas espera aí. Não era bem isso, né? Parece até que eu mudei de empresa, mas ainda estou na mesma empresa, mas agora mudou o jogo e eu preciso me adaptar. Será que eu preciso me adaptar sempre, né? E aí você faz suas escolhas. Você falou duas coisas, mano, que eu queria... Você falou de segurança, né, psicológica, você falou de impacto. E, ao mesmo tempo, as tuas últimas vivências, todas elas têm a ver com escala. Muita escala. Muita escala. Não só de gente, né, de impacto, de grana, de lucro, de velocidade, né? Então, tudo que remete à escala. Então, vou fazer uma pergunta meio óbvia, mas que é o desafio aqui nosso, né, de trazer para os episódios, de tangibilizar, de trazer algo mais claro para as pessoas do que é escala. Então, para você, né, o que é escala de fato, né? E o quanto isso pode ser um conflitante com esses dois pontos que você trouxe, né? Impacto e segurança psicológica. Pô, perfeito. Cara, vamos lá, assim, escala... A escala tá muito alinhado com crescimento, assim, na minha cabeça, né? Então, de você projetar um business, um time, um negócio para o crescimento, né? E aí eu diria que é um crescimento exponencial mesmo, né? Aquele crescimento que realmente a empresa vai multiplicar por 2, 3, 4 vezes o seu tamanho, assim, em termos de receita ou até times também, né? E essa trajetória, ela é nem um pouco trivial, assim, né? Nem um pouco trivial, é complexa, né? E aí trazendo, linkando, né, com temas aqui, né, de segurança psicológica, né, com impacto, cara, o que eu acho que eu aprendi, por exemplo, no quinto andar, né, que já estava no momento mais de scale up, né? Primeiro falando de impacto, né, eu falei que o grande aprendizado que eu tive lá no quinto andar é que a gente, acho que de 10 palavras que a gente usava, 8 ou 9 era impacto mesmo, assim, entendeu? Então,
Porque as lideranças sêniores trouxeram muito essa pegada, essa cultura, né, nos times e nas lideranças, né? Então era muito... A gente não era só falado, mas praticado no dia a dia mesmo, certo? Então nas discussões de estratégia de produto, então a gente via líderes sêniores, né, C-level, descendo lá com os times nos detalhes. Falei, cara, não no sentido de top-down, não no sentido de micromanagement, né, mas no sentido de entender o que os times estavam fazendo, por que eles estavam fazendo e qual é o impacto que aquilo gerava. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental para uma empresa, qualquer empresa, na verdade, né? E eu acho que essa que é a grande diferença de empresas que escalam, né, de uma forma sustentável, e outras que não escalam, né? Acho que deixar na mão, né? Linkando um pouco de segurança psicológica, assim, também, né? Deixar na mão totalmente... Porque, assim, o ágil fala de autonomia e empoderamento, né? O que eu aprendi no quinto andar é que nem sempre, certo? Tem que ter um equilíbrio, né? Depende da situação, né? Se você tem um time super sênior, que já está rodando, que já traz resultado, né? Que, né, enfim, toma boas decisões, é um time que você pode dar mais autonomia, mais responsabilidade, né? Só que, como líder sênior, você tem que navegar nisso aqui, né? Vão ter outras situações, outros times, ou até outros pontos do seu produto que são críticos que você precisa mergulhar junto com os times para você entender as decisões como estão sendo tomadas e influenciar para que essas decisões sejam as melhores possíveis, certo? Naquele contexto, para aumentar o impacto, né? Então, cara, isso é uma coisa que eu aprendi no quinto andar que eu estou levando para, né, para onde eu estou hoje também, né, de você estar muito por dentro do que está rolando nos times, como é que está a senioridade dos times, certo? Dando espaço, sim, para os times errarem na questão da segurança psicológica. Nada mais é, na minha visão, né, segurança psicológica nada mais do que você dar espaço para as pessoas trabalharem sem medo, né? Sem medo de colocar argumentos, sem medo de questionar, mesmo independente se é o CEO que está falando alguma coisa, a pessoa ter essa segurança de que ela pode questionar sem ser retaliada, vamos falar assim, certo? De poder errar e aprender com o erro e fazer de novo, né? Sem ser penalizada e por aí vai, né? Para empresas que querem inovar, né? Que querem, né? Ainda mais startup e tudo, se você não tem um ambiente psicologicamente seguro, eu tendo a pensar com bom grau de certeza que você está inovando menos do que poderia. Sim. Né? Porque o time acaba ficando com medo de tentar, fica com medo de falar, né? Então, e as coisas brilhantes estão lá no dia a dia mesmo, né? Não, porque as pessoas que estão no dia a dia mesmo, lá no contato mais direto com o cliente, sim, ou com o produto, que tem um conhecimento para poder pensar diferente. Cara, vamos fazer desta outra forma aqui, né? Então essa questão da segurança psicológica em ambientes de escala é muito... mas também você tem que, de novo, né, sempre dosar, assim, não dá para ser 880 assim também, certo? Você tem que ter estratégia para fazer isso também, né? Você tem que entender onde você pode errar mais, certo? Então, por exemplo, quando você tem um produto ainda que está no começo, né, que ainda não tem uma super escala, é onde você pode tentar e errar mais, certo? Agora, uma outra parte do produto que está mais consolidada, com uma escala mais... com uma escala maior, com impacto em clientes maior, não quer dizer que você não pode inovar, mas não quer dizer que você não possa errar também, certo? Mas você tem que fazer as coisas de uma forma responsável e com governança, né? Uhum. Então, quando eu falo para os times assim, cara, a gente pode errar, mas a gente tem que corrigir rápido as coisas, né? Entendeu? Então, é uma competência que eu trabalho com os times, né? De
da nossa capacidade de corrigir as coisas rápido, certo? Né? Então, quando você tem essa capacidade de corrigir rápido, né? Quando você tem governança... Estou falando esse outro pedaço aqui que já tem uma escala, mas você quer continuar inovando, quer continuar crescendo. Né? Então, a sua capacidade de corrigir rápido as coisas. Né? Sua capacidade de colocar as coisas no ar com menor chance de problemas, então ter um processo de qualidade também, certo? Não dá para delargar a qualidade. Né? Quanto mais escala você tem, mais preocupação com qualidade você tem que ter. Né? E é aquela coisa de velocidade com qualidade. Né? Geralmente as pessoas falam que é uma coisa ou outra. Né? Falam, não, que é velocidade e qualidade. Né? Então, você criar processos, frameworks, né? Formas de trabalhar em que você consegue ter velocidade e mantendo a qualidade também num patamar ideal. Entendeu? Cara, se eu entendi bem a tua resposta, e é uma coisa que foi de propósito, né? Porque eu acho que todo mundo liga momentos de escala à pressão. E pressão, logo, não traz segurança psicológica. Traz o contrário, né? Traz burnout, traz tudo que a gente vê. E aí você está trazendo uma coisa muito interessante, né? Uma vez que eu tenho estratégia, né? Que eu consigo construir um ambiente seguro, que cada um tem um olhar para isso, né? Eu gosto de ter um olhar parecido com o teu, que essa responsa o líder tem que trazer para ele. Né? Muitas vezes a empresa não tem políticas claras disso, mas o líder ali tem. Ou às vezes a empresa promove questões de segurança psicológica, mas o líder não tem capacidade para promover no time dele e ele promove o contrário. E muitas vezes você perde muita gente boa, porque ali ninguém sabia o que estava rolando naquele squad, naquela área. Né? Eu mesmo já pedi demissões, não pela empresa, mas pelo líder. Né? E aí, enfim, histórias, né? Histórias tristes aí e ao mesmo tempo aprendizado. E aí quando você traz isso, eu gostei muito, muito da resposta, que me remete, não sei ver se a sua interpretação foi a mesma, não que não tenha pressão, mas que dentro dessa estratégia, né? E aí você tem momentos disso, se eu entendi bem sua resposta, beleza, a pressão vai estar acontecendo naturalmente, porque tudo que está escalando está com velocidade, é a física, literalmente é física isso, né? Mas, não sei se é a forma do Mário falar, né? Que ele é tranquilo, mas ele me traz essa coisa. Não, cara, dá pra fazer isso também numa boa, não precisa ficar todo mundo maluco. Você leu da mesma forma? Você entendeu da mesma forma? Cara, sim, acho que sim. O Mário fala bastante disso nas redes sociais, né? Tanto do lado do impacto ali, os desdobramentos de... Pô, vamos fazer menos coisas, mas as que movem a agulha de verdade. Vamos simplificar a complexidade e fazer essas coisas com segurança psicológica, né? Tem bastante sobre essa gestão humana, né? Humana e humanizada, né? Que tá lá. Então, depois a gente coloca links para seguir o Mário, aliás. Mas eu queria fazer um comentário, né, sobre Manda. esse ponto de pressão. Eu realmente acredito que os líderes têm um papel importante de ser um amortecedor dessa pressão, certo? Pressão sempre vai existir. O resultado, o crescimento, até a nossa própria pressão também, né, de gerar resultado e tudo, né? Mas a gente tem que saber passar para o time numa medida saudável, vamos falar assim, né? Eu conscientemente, assim, né, e de forma intencional, eu gosto de cuidar desse work-life balance das pessoas. Entendeu? É lógico assim, vão ter momentos que você vai ter que, né, fazer aquele extra mile, né, de dar um pouco mais o sangue para fazer aquela coisa sair, né? Mas se isso é contínuo por muito tempo, cara, você tem um problema de priorização no final do dia. Né? É o que o Rodolfo falou dos artigos que eu acredito bastante nisso, né? Que o grande exercício do líder é você lidar com a escassez, né? Nosso papel é esse, né? Lidar com a escassez, tirar gargalo, lidar com a escassez, né? Então, você conseguir tomar decisões de prioridades e trade-offs que vão, né, ao mesmo tempo
E é uma equação bem, não é, de novo, né, um pouco trivial de lidar, né? Ao mesmo tempo, você traz um ambiente seguro e com work-life balance saudável para os times, mas que também esteja entregando o máximo de resultado possível naquele contexto, entendeu? Animal. Pensando nisso, tem um caso real, você consegue, de quinto, de shape, cara, aqui, essa tomada de decisão, pensar isso dessa maneira, se quiser colocar essa daqui é a maneira errada também, pode ser um caso, eu falei, você falou um pouquinho de o equilíbrio entre a autonomia e onde eu guio. Eu sei que esse foi um trabalho grande meu, de autonomia onde não deveria dar tanto, ou o contrário, de dar a resposta muito rápido. Putz, a pessoa ia resolver melhor do que eu, resolveu depois de momentos, e eu que tinha que ter me contido ali. Então pode ser um contracaso, né? Mas onde a sua tomada de decisão, ou a tomada de decisão de algum líder próximo ali, destravou a escala. A gente viu, esse projeto aqui foi essa pessoa que mandou bem nessa tomada de decisão. Você, se tiver um seu. Boa. Cara, vou te falar que nesse desafio que eu tô hoje é o grande equação que eu tô ajudando a empresa a resolver, entendeu? Porque assim, eu né, durante todo o processo que eu participei para chegar aqui na Shape e tudo, foram colocados os desafios, né, os problemas que eu precisaria ajudar a empresa a superar. E realmente a gente está nesse momento de destravar crescimento, né? E eu vou te falar assim que nesses, né, eu já estou 9 meses na empresa, né? O que a gente vem acertando, né, na nossa estratégia aqui. Legal. Então, eu vi assim que, por exemplo, o foco dos times estava muito disperso, né? Estava atacando muitas coisas ao mesmo tempo, um foco também em vendas disperso, uma atuação mais oportunística e menos estratégica. Quando eu falo isso, oportunística e menos estratégica, eu estou querendo dizer que estava muito mais focado em vender, certo? E menos focado em trazer negócios que faziam evoluir o produto da empresa. Né? Quando você não faz de uma forma estratégica e bem pensado, você está criando um monte de dispersões de foco. Né? E pior que é um foco que você tem um compromisso a ser cumprido, né? Porque são negócios que você está gerando, né? E isso para uma empresa startup, né, que está querendo escalar, no médio e longo prazo, na minha visão, não é benéfico. Entendeu? Então, quanto mais se alinha, né, o seu crescimento, suas oportunidades de negócio com o seu estado, né, da arte do seu produto, melhor. E aí que a gente vem alinhando as coisas, entendeu? Então, começando a definir uma coisa que não tinha super bem materializada, uma visão de longo prazo de produto. Legal. Né? Então, a gente começou definindo, beleza, qual que é a nossa visão de longo prazo de produto? Né? Então, a gente quer se posicionar como uma plataforma AI Agent, né? Que é tirar gargalos do setor de óleo e gás, né? Então, o que a gente tem que desenvolver no nosso produto, que capacidades que a gente tem que construir, né? Como que deveria funcionar a arquitetura do nosso produto. E a gente fez um trabalho grande para definir isso, né? Validamos com todo o time executivo. E aí, desde então, a gente vem alinhando, né, todas as ações da empresa, tá? E as decisões voltadas de crescimento, de negócios, de foco. E sendo bem diligente nisso, né? Fala, cara, isso daqui realmente alinha. Até quando a gente vai falar sobre parcerias agora, a primeira pergunta é, isso alinha com a nossa visão de produto? Entendeu? Show. Cara, isso é importantíssimo, né? A gente costuma dizer que tem dinheiro que, dependendo do momento da empresa, é dinheiro ruim, que ele vai trazer muito gasto de CPU, né? Então, e aí você fala, cara, o que está acontecendo? Nossa, dobrei a receita, mas a minha vida piorou, né? Não era isso?
Bacana. E é muito desse alinhamento. A gente fala muito, né, com os clientes, parceiros, é muito sobre alinhamento, visão e decisão, né? Então, acho que isso que você está trazendo é muito sobre algo que a gente bate muito na tecla, que o timing dessa decisão e manter essa decisão, que é muito comum, né? Muitas vezes você sai com uma diretriz, todo mundo concordou, assinou, passou, sei lá, semanas. Uma semana tem o cara do time, ou do board, ou algum da diretoria. Não, mas e tal? Cara, mas já está decidido, né? A gente costuma dizer que a gente precisa elencar os guardiões da decisão, porque parece que as pessoas esquecem. E aí, cara, não tem jeito. Você tem que focar no que, uma vez decidido, aquilo saiu do mapa mental, saiu da... E a gente precisa seguir com aquela decisão até que faça sentido, né? Diante disso, é uma pergunta meio óbvia. Todo mundo tem que ter indicador, mas pela tua vivência, experiência, quais são, né, pensando em escala, você fala, cara, pô, de 5, 10 indicadores que eu bato o olho, que sempre eu preciso acompanhar pensando em escala. Que você possa citar, falar assim, cara, esses aqui tem que estar de olho sempre. Certo. Cara, quando falar de indicadores, eu acho que eu separo em duas partes, assim, né? Uma primeira, e é a que eu olho mais e a que eu me oriento mais, são os indicadores de negócio, cara, entendeu? São os indicadores que a empresa está perseguindo, né? Então, por exemplo, lá onde eu estou hoje, a gente tem nosso North Star Metric é receita, né? A gente tá, e também a ARR, né, que é Annual Recurrent Revenue, né, de assinaturas, né, do nosso produto, né? Então, e aí alinhar todas as decisões de produto e enfim, né, as apostas com esse grande objetivo da empresa, né? Então, assim, tem todo um exercício de transformar, né, esses indicadores principais da empresa, que a empresa está perseguindo, para dentro da realidade de cada um dos times, né? Então, a gente definiu lá, beleza, quais são os indicadores de produto que melhor traduzem o que os times estão fazendo alinhados ao resultado que a empresa está buscando, entendeu? Então, dando um exemplo, o core do nosso produto é a gente emitir recomendações válidas para os engenheiros que estão... Recomendação você precisa fazer o ajuste A, B, C e D no equipamento, porque senão vai acontecer X, Y, Z, né? Então, a gente tem modelos de inteligência artificial que fazem essas recomendações, né? Então, quanto mais recomendações válidas para os engenheiros de processo, engenheiros de campo, mais a gente está gerando valor para o cliente, e, consequentemente, ele vai querer contratar mais e por aí vai, entendeu? Então, dando um exemplo de como é que as coisas se traduzem, né? Então, eu olho muito os indicadores de negócio mesmo, tá? Esse é um grande cara que eu e aí varia, né, com empresa e time também, né? Mas quando a gente fala de impacto, o impacto é negócio, é cliente, enfim. Então, que geralmente times técnicos querem olhar só indicadores técnicos, né? Eu olho, foi o que aprendi no Quinto Andar também, né? Então, o impacto é dinheiro na mesa, cliente satisfeito, certo? Então, esse é um primeiro grande grupo, né? E aí tem um grupo aqui de indicadores mais técnicos, né? Que aí fala muito com escala também, né? Então, indicadores essenciais que eu vejo que a gente tem que acompanhar, por exemplo, disponibilidade do produto. Como é que está a viability, né? Então, qualquer empresa madura tem o seu indicador. Por exemplo, a Amazon está lá na sexta casa decimal de disponibilidade, 99,99, né? Então, quanto que o seu produto está no ar sem gerar frustração para o seu cliente, né? Outro indicador que eu gosto de acompanhar técnico também é a latência, né? Então, tem a ver com experiência também, né? Como é que está a latência do seu produto? Está dentro lá dos indicadores mínimos de uma experiência boa para os clientes, né? Tem muita gente que fala das DORA Metrics, né? Então, Deployment Frequency, MTTR, por aí vai. Eu gosto de usar essas métricas como métricas de saúde do time, não como métricas incentivadoras. E por que disso?
porque elas são métricas gamificáveis, né? Então, se você orienta seu time... Se você mede a produtividade do seu time por deployment frequency, certo? E recompensar seu time por deployment frequency, ele vai dar um jeito de aumentar a frequência de deploy. Entendeu? Quebrando em pacotes menores, né? Então, é um incentivo que eu não acho bacana de dar para os times, entendeu? Então, acho que é legal você ter um acompanhamento do ponto de vista de health metric, né? O cara está evoluindo, né? Você está deployando mais, está diminuindo seu cycle time, né? Mas não bonificar os times para isso, porque é a forma errada da gente medir produtividade, porque você vai se enganar no final do dia. Entendeu? E aí penaliza a qualidade quase que sempre, né? Sim, também. E aí você vai ter um indicador que está lindo, maravilhoso, e o seu business do outro lado não está gerando resultado. No limite, entendeu? Né? Sim. Então eu gosto de olhar Dora Metrics também. Acho que uma coisa que pega bastante para time de produto e tecnologia é cumprimento de prazos também. Sempre é uma dor muito grande, né? Cumprir prazos, né? Sim. Então, essa capacidade do time de cumprir os prazos combinados também é uma coisa que eu gosto de acompanhar, né? E entender como é que o time está evoluindo nesse sentido também, né? Como é que está evoluindo em questão de produtividade, que ferramentas que está usando, que métodos que estão usando. Está usando automação de testes, por exemplo, né? Então, que eu acho que são... E é o desafio que eu tenho hoje lá também, né? De aumentar a produtividade e a qualidade também das nossas implantações, entendeu? Animal. Esse é todo um tema para um novo podcast, né? Sabe que do meu histórico contigo, inclusive, se a gente entrar em produto e tech aqui, dá mais uma hora de conversa. Pelo menos, né? Mas, até para respeitar o tempo que a gente combinou aqui, esses compromissos, vamos caminhando para um final aqui, que eu queria perguntar e não quero deixar de perguntar. Qual reflexão que você, quando a gente pensa, né, em líderes que escalam, tanto para quem está vivendo, quanto para os próprios líderes, qual reflexão você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente? Está nesse meio ou o que estiver vivendo ali? Certo. Cara, a reflexão que eu deixo, né, para líderes que estão nesse desafio, né, de escalar, eu acho que, de verdade, assim, para você entregar o seu melhor, né, acho que você tem que ter um alinhamento de propósito, né, um alinhamento de valores com a empresa também que você está, né, para você, enfim, né, se dedicar mesmo, né, querer fazer a diferença também, se importar, né. Acho que o grande ponto é esse, é você se importar com o negócio mesmo, sabe? De verdade, de uma forma genuína, né? E falar, cara, esse negócio é meu também, eu quero que ele cresça, né? Então, eu acho que tem que ter um alinhamento muito grande, assim, né? De você querer fazer que aquela sua empresa, sua área, seu negócio dê certo, né? Porque o dono é isso, né? Você é dono, né? Você é founder, né? Ele quer que aquele negócio dê certo, de verdade. Ele vai fazer tudo o que for possível, né? Para que aquilo dê certo, para que aquilo cresça, né? Então assim, eu acho que se você encontrar isso no lugar que você tá, acho que sua chance de contribuir para o crescimento, né, sustentável da empresa aumenta exponencialmente, entendeu? Você vai realmente se dedicar a fazer... Não estou falando que você vai se matar de trabalhar, não é isso que eu estou falando. Assim, eu estou falando que você vai fazer o seu melhor, né, para que aquela... Não, enfim, aquele pedaço, a empresa, no final do dia, cresça de uma forma exponencial, entendeu? Então essa acho que é a reflexão que eu deixo aí. Legal. Cara, muito legal. Realmente a gente tá caminhando para o final e tem uma pergunta que ela é um pouco clichê, mas ela é muito legal, né? Então a gente tem que fazer, né? Vamos lá. E porque ela resume muito do que a gente falou aqui. Já imagino algumas coisas que você possa falar, porque é muito legal a tua visão. Você transmite isso, né? Nos bastidores a gente estava conversando e que bom que a gente tem a sorte de estar próximo e cada vez mais conviver com lideranças que têm... não é só uma veia para
olhar para o ser humano, para se importar. Isso é realmente quem você é, o que você vive, e você transborda isso, né? Eu acho que todas as empresas que tentaram, ou as pessoas, ou as lideranças que tentam, não que não seja válido aprender isso, entre você aprender e tentar praticar e você ser, ou porque a vida te transformou, ou porque você traz isso, são coisas diferentes, porque é genuíno. E quando é genuíno, o outro sente e naturalmente as lideranças vão melhores, os times se desenvolvem e a gente consegue alcançar objetivos sem ter que pesar a mão, né, e ter, né, tantas consequências, seja de saúde, seja do que for. Então isso é muito legal. Então já estou feliz aqui da gente ter, né, se conhecido aqui e esse tempo juntos. Então a pergunta é a seguinte, né? O que o Mário diria hoje para aquele lá do início, né, da trajetória aí, da jornada de trabalho, que você encontrasse e falar, cara, o que você diria para ele? Ou alguma coisa que você queria dar de recado? Boa. Cara, o que eu acho que falaria pro meu eu aí de muitos anos atrás é de encarar as coisas com mais leveza, assim, sabe? Durante muito tempo da minha carreira, eu lidei com essa questão, né, do medo de julgamento, perfeccionismo, e não precisa ser assim, entendeu? Acho que você demonstrar um pouco mais de vulnerabilidade, né, um pouco mais de, cara, todo mundo erra, todo mundo falha, entendeu? É lógico que isso tem um pouco da minha criação, da minha cultura, né, também, né? Mas assim, com o amadurecimento você vai vendo que não precisa dar tanto peso para as coisas, né? E a maturidade, né, e o tempo vai te mostrando isso, né, essas coisas, né? Então eu diria assim para, cara, erra pra caramba aí, tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Pode falhar, pode errar, importante é você, pode perder, entendeu? Importante é você aprender durante o processo, né? Então a mentalidade de crescimento, aprender, né, que é o mais importante, né? Então acho que é isso que eu diria aí pro meu de muitos anos atrás. Show, muito legal, muito legal. Cara, é incrível, né? Precisa ter o 2, o 3 aqui com o Mário, precisa voltar, já está convidado. Tantas perguntas ficaram pelo caminho. Muitas. Cara, é muito legal, muito legal. Quero agradecer, né? Todo mundo que for com a gente até aqui. Quer comentar mais alguma coisa, Rodan? Não, acho que já falei. Para seguir o Mário, redes sociais, a gente vai colocar link aqui. Sim. Mais do que isso, se quiser trabalhar com ele, tem uma série de vagas abertas lá, né? Sim, temos várias vagas abertas na Shape Digital. Legal. Então a gente, enfim, está numa trajetória muito legal de crescimento, com várias posições lá. Então, quem quiser se juntar ao time aí, está mais do que convidado. Perfeito. E é isso. Legal. Obrigado, Mário. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado, Mário. Valeu. Valeu.